Hoje eu vou mostrar para vocês 7 coisas proibidas no Japão. E olha só, preste bem atenção porque o último item você não vai acreditar de tão interessante que é, e só podia ser Japão mesmo para ter um item como este, proibido no Japão. Vamos ao que interessa. O primeiro item que eu quero dizer para vocês é o roubo. O roubo no Japão, seja ele um pequeno furto ou não, é tido muito sério pelo povo japonês e pela lei do Japão. Então, se você acha que roubar uma bala, um chocolate de algum lugar é apenas um pequeno furto que não vai lhe acarretar nenhuma pena, lê do engano. Houve uma época no Japão em que havia muitos brasileiros, infelizmente, que achavam que apenas pegar alguma coisa de uma loja de conveniência não era tida como um roubo. E eu já vi pessoas sendo presas por conta de um chocolate, por conta de um chiclete que roubaram em uma loja de conveniência. Aqui no Japão, roubo, seja ele qual for, pena. Você tem pena de prisão. Pode ser em um curto espaço de tempo, mas você terá dependendo daquilo que você furtar. É tido com tanta seriedade, por exemplo, que se você acha um lenço que seja na rua, não é seu, um boné ou sei lá, qualquer coisa que não lhe pertença, você não deve pegar. Os japoneses chegam a pegar aquele objeto e colocar em um lugar visível, pendurado em algum lugar, em uma cerca, em um muro, em um poste, em um banco, em algum lugar onde a pessoa possa ver aquilo caso ela volte para procurar o item perdido, por exemplo. Mas ele não leva para casa porque não lhe pertence. Até uma carteira, por exemplo, com dinheiro ele não abre. Ele vai levar até um posto policial mais próximo e entregar aquela carteira. Se tiver dinheiro dentro daquela carteira, documento dentro daquela, tudo será visto, anotado, feito um boletim de ocorrência. Você deixa o seu nome ali para dizer, né, para informar a pessoa que é dona dos pertences, quem foi que encontrou, onde foi encontrado. Então preste bem atenção, porque no Japão os japoneses levam isso muito a sério. Eu me lembro que meu pai dizia que se a gente quisesse alguma coisa na nossa vida, a gente deveria conquistar com o nosso suor, trabalhando arduamente para conquistar e nunca tirar de outra pessoa aquilo que não é nosso. E isso vem desta cultura japonesa de que, de fato, o que não é seu, não é seu. Então, se você acha que um pequeno furto não vai, né, lhe dar nenhum problema, lê do engano. Para você ter uma ideia, uma curiosidade em relação a isso, algumas senhoras japonesas já de idade, que foram abandonadas pelos seus parentes, pelos seus filhos, ou já, né, já são sozinhas com seu esposo falecido, sentem solitárias, vivem de aposentadoria, que é muito ruim aqui no Japão, mas enfim, o vídeo não é para falar sobre isso. Elas chegam a cometer alguns furtos em alguns estabelecimentos, intencionalmente para serem pegas e serem presas, porque a vida na penitenciária às vezes é mais digna do que a vida que ela tem fora da penitenciária, vivendo na sociedade. Lá dentro ela vai sociabilizar com as pessoas, com as atividades que são propostas dentro da penitenciária, vai ter alimentação, vai ter cama limpa, vai ter uma vida digna. Para você ter uma ideia, não é? Que às vezes uma pessoa, né, ela chega a cometer delitos, pequenos furtos em algum lugar somente para ser presa, para ter uma vida mais digna. Então, sempre, né, para você entender isso, qualquer tipo de furto, qualquer tipo de roubo terá uma pena para você, né, de curto ou longo prazo, dependendo do furto que você fizer. Tá? Então, roubo no Japão, inadmissível. Perfeito? Outra coisa curiosa no Japão é o absinto, a bebida absinto. Este é o segundo item. Pela sua alta concentração de álcool, ela tem efeitos alucinógenos comprovados. Sendo assim, a bebida absinto foi proibida no Japão. Então, os bares antigamente até forneciam esta bebida, mas deixou de ser fornecido já há alguns anos. Não sei exatamente há quanto tempo, mas a bebida absinta é proibida no Japão, apesar do álcool, né, uma bebida ilícita, né, uma droga ilícita, ser vendida no Japão naturalmente, mas com outros teores de quantidade de álcool aí. Outra coisa que é proibida no Japão, o terceiro item,
é a permanência de menores de idade em café e internet no período noturno. Então, à noite no Japão, de forma geral, pessoas que são menores de idade, até as 10 horas da noite precisam estar nas suas casas, tá? Até antes disso, até 9 horas da noite estar em casa e tudo mais. Não é permitido que elas circulem em locais públicos, enfim, até café internet ou qualquer outro lugar, sem a companhia de um adulto. Então, o café internet é um lugar que é usado, não é? É frequentado por muitas pessoas de várias faixas etárias, mas esses estabelecimentos proíbem a entrada de menores de idade tarde da noite, durante a noite, no período noturno aí, justamente porque é proibido por lei. Tá? Se você não sabia, fique sabendo agora. Outra coisa que no Japão é proibido é o uso de entorpecentes. Eu falei do absinto, que tem uma grande quantidade de teor alcoólico, mas entorpecentes de nenhum tipo no Japão é permitido. Nem maconha, nem muito menos, cocaína, heroína, cristal, que é anfetamina, ópio, qualquer tipo de entorpecente no Japão é proibido. Falando de entorpecente, vou só fazer um link aqui com algo que é parecido e está na mesma família aí de produtos proibidos, são alucinógenos. Então, esses alucinógenos podem vir, por exemplo, por conta de algum estimulante. Então, tipos de estimulantes, por exemplo, são proibidos no Japão. Como lança-perfume, algum tipo de essência que seja estimulante, que te dê uma sensação alucinógena ou um prazer momentâneo por algum motivo, que te deixa ali meio grogue. Isso tudo é proibido no Japão. Tá? Então, não somente drogas pesadas, como eu mencionei agora, maconha não é sentida como pesada por muitos países, é liberada em muitos países da Europa, por exemplo, e eu já tive a experiência e pessoalmente já presenciei isso viajando pela Europa, mas no Japão é extremamente proibido. Qualquer tipo de alucinógeno ou de estimulantes que possam lhe fazer sentir algum tipo de sensação de que um entorpecente faria, por exemplo, mesmo que em curto espaço de tempo, tá? Outra coisa proibida no Japão, que é curioso dizer que foi somente em 2014 que o Japão proibiu a posse de pornografia infantil. Foi um dos últimos países desenvolvidos do mundo que proibiu a posse de pornografia infantil. É claro que a produção de pornografia infantil já era proibida, mas a posse desse material ainda não era até 2014. Mas hoje já é tido como algo ilegal. Você não pode possuir fitas, CDs, enfim, não sei de que formato seria, não é? Essa produção ou este vídeo, ou qualquer produto de pornografia infantil, mas você não pode possuir. Se você for pego em posse de pornografia infantil, muito provavelmente você terá uma pena aí, que te levará à prisão, tá bom? E outra coisa que no Japão é proibido, acho que eu falei já 5, não foi? Vamos contar porque eu me perco, tá? Eu falei de menores de idade em café, internet, entorpecente de forma geral, o absinto, roubo, não nessa ordem propriamente dita, pornografia infantil, 5, e sexto item, não menos importante, arma de fogo. No Japão, arma de fogo é extremamente proibido. Tá? A única arma que eu vejo que no Japão é permitida é a faca, lâminas. Então você tem aí estiletes, lâminas. Por isso, no Japão, homicídios acontecem muito, assassinatos e tudo mais, com facas. Porque você encontra em mercado para comprar, você encontra em qualquer loja para comprar, não é? De home center e tudo mais. Porque faca você usa para culinária, mas é uma arma. Então, por isso que no Japão não existe incidentes aí, homicídios que são cometidos com arma de fogo. Tá? Aconteceu do nosso primeiro-ministro Abe
dele ter sido baleado por uma arma caseira, feita por alguém com informações obtidas na internet para produzir uma arma caseira, né, com pólvora e tudo mais, uma vez que a pólvora existe no Japão por conta dos fogos de artifício e tudo mais, a pessoa criou, fez uma arma, construiu uma arma de fogo caseira e acabou assassinando aí o primeiro-ministro Abe, que virou notícia internacional. Mas a arma de fogo propriamente dita no Japão, ela é proibida, tá? Quem tem posse de arma são policiais. Os policiais têm a posse de arma de fogo, porém, basicamente eles não a usam. Fica ali no cinturão, mas é muito raro. Eu nunca ouvi, com 33 anos aqui no Japão, nunca ouvi dizer que um policial atirou em alguém ou utilizou da arma para imobilizar alguém. Nunca ouvi, tá? E os noticiários são bem fiéis. Caso isso tivesse acontecido, nós teríamos ouvido e o mundo teria sabido disso, né? Teria sido uma repercussão internacional, porque no Japão, de fato, os policiais não fazem uso da arma de fogo, apesar dela existir, né, e eles terem o direito à posse. Mas um cidadão comum, um civil, não tem o direito à posse de arma de fogo. Tanto é que, uma curiosidade para vocês que estão me ouvindo, o ChatGPT no Japão, em território japonês, ele é proibido ensinar a fazer armas de fogo em território japonês. Então, se um japonês quiser procurar, né, como fazer uma arma de fogo caseira no ChatGPT, muito provavelmente ele não conseguirá essa informação, porque foi uma das condições impostas pelo país para que o ChatGPT fosse utilizado em território japonês. Olha só como é grande isso, não é mesmo? Bom, este é o 6º item, a posse de arma de fogo é proibida. E o 7º item, que é o último item para vocês aqui, que é um item que é muito curioso. É proibida a importação do chocolate Bis do Brasil. Exatamente. Você deve estar pensando, mas um chocolate Bis tão gostoso, não é? Tão inofensivo, por que será? Olha só. Até um tempo atrás, há alguns anos, existia para vender nas lojas brasileiras, de produtos brasileiros aqui no Japão. Mas já faz um bom tempo já, eu diria até que acho que uns 5 anos, ou talvez até mais, que o bis foi proibido a importação por algum motivo que eu desconheço, mas ele deve levar em sua fabricação ali, nos componentes utilizados para a sua fabricação, algum componente que é proibido no Japão. Assim como, já vou dar aqui já, que seria até já um 8º item, eu falei que seria 7, mas um 8º item, corantes de bolo, levando aí, né, no mesmo, mesma classe de produto alimentício, corantes de bolo também são proibidos no Japão. Você não pode importar corantes de bolo de várias cores, por exemplo. No Japão tem as cores básicas que tem no mercado, que é verde, azul, amarelo e vermelho. Com essas cores, que são as cores primárias, você faz outras cores misturando, entendeu? Mas você não tem, por exemplo, lilás, preto, laranja, né, outras cores, violeta, sei lá, de corantes disponibilizados para você no Japão. E a confeitaria japonesa utiliza apenas das cores primárias que são aí oferecidas para eles, para criarem outras cores. E isso você também deve fazer caso você seja confeiteiro aqui no Japão. Não pode se importar corantes de outras cores. Não é? Bom, acabei falando 8 itens, porque o bis é um produto alimentício e me fez lembrar dos corantes de bolo, que são proibidos no Japão. Mas o bis é isso aí, gente. Algum componente presente na produção do bis é proibido no Japão. E existem muitos produtos alimentícios que são proibidos aqui. Por isso, não vou me estender muito, porque eu falei 7, acabei falando 8. Então você tem aqui 8 itens que são proibidos neste país. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal do Fale Japonês para você receber mais informações interessantes sobre este país, sobre o idioma, sobre a cultura, sobre hábitos, sobre história, sobre tanta coisa que é incrível aqui no Japão, país onde eu vivo
há mais de 30 anos e leciono o idioma há mais de 20 anos aqui. Então é isso, a gente se vê em outros vídeos, não esquece de dar aquele like, faça seu comentário, me diga se você sabia, se você não sabia, o que foi mais curioso para você desses itens que eu mencionei aqui que são proibidos neste país, né? E se você mora em algum outro lugar, que neste lugar algum item também aí curioso seja proibido, você pode deixar aqui nos comentários, será muito legal a gente saber, tá bom? A gente se vê então em outros vídeos. Até lá! Tchau, né?